Pronto, Nefran Cardoso aqui mais uma vez para falar ainda de estatística, só que agora a gente sai um pouco das medidas de tendência central e agora a gente vai falar de medidas de dispersão. Tá? Esse assunto ele é base para a nossa atividade 13, né? O código é 26/10/2020 e é o nosso TD número 12. Tá? Então, atividade 13 e TD 12. Então, para a gente entender as medidas de dispersão, vamos entender primeiro assim, vamos relembrar que a medida de tendência central, elas serviam para quê? As medidas de tendência central, elas serviam para representar um conjunto de números por um número apenas. Então, por exemplo, a medida de tendência central mais usada, e aqui a gente vai ainda falar dela, é a média aritmética. Qual é a ideia da média aritmética? A média é a soma dividida pela quantidade, tá? Então, o que é que significa essa medida de dispersão? Além da gente precisar de uma medida de tendência central para representar um conjunto, a gente vai precisar também de saber qual é a medida de dispersão desses números. Então, eu coloquei bem aqui uma situação bem simples. Por exemplo, imagina que duas pessoas vão fazer duas provas concorrendo a uma vaga de emprego. Digamos, eu sou o chefe, Nefran Cardoso, sou eu que vai escolher essas pessoas. E aí é o seguinte, eu vou fazer a média dos dois, cada um vai fazer duas provas, então eu vou fazer a média para me ter uma nota final para cada um. Só que olha aqui a situação. O primeiro candidato, ele obteve as notas 3 e nota 9, tá? E o segundo candidato obteve notas 5 e 7. Se a gente for fazer a média aritmética do primeiro, vai ficar 3 mais 9, 12, dividido pela quantidade, que só são duas provas, é 6, tá? Então a média do primeiro é 6. E a média do segundo também vai ser 6, porque 5 mais 7, 12, 12 dividido por 2, 6. Mas eu só tenho essas duas opções para eu escolher. E eu vou escolher aquele candidato que apresenta uma coisa mais equilibrada, mais uniforme nas notas, tá? Ou seja, o mais regular deles. Qual deve ser o mais regular desses aqui? Então, é de se esperar que aqui eu vou escolher o que tenha a nota mais regular, o que tenha mais um certo equilíbrio, tá? O primeiro candidato, observa, a primeira prova ele tirou 3, segunda prova ele tirou 9. Então é uma dispersão muito grande, tá? O segundo candidato tirou 5 e 7, a dispersão de 5 para 7 é menor, tá? Ou seja, as notas do segundo têm uma menor dispersão, as notas do primeiro têm uma maior dispersão, estão mais espalhadas assim, mas são mais longe uma da outra, tá? Então, os dois têm a mesma média, a média 6, mas o segundo tem uma menor dispersão. E o que é interessante para a gente aqui, não é a maior dispersão, é exatamente a menor dispersão. Porque se esperar o quê? Que esse candidato aqui, ele não é muito, digamos, regular. Uma hora ele pode se mostrar um ótimo funcionário, mas em outro dia ele pode se mostrar um péssimo funcionário, que não vai render tanto. E esse aqui não. Esse aqui ele pode apresentar um equilíbrio maior, tá? Então, o que é interessante para a gente o que é o bom para a gente é o que seja mais regular, ou seja, o que seja mais equilibrado, ou seja, o que tenha uma menor dispersão. Já vou passar o exemplo, e nesse exemplo eu já vou definindo quais são essas 4 medidas de dispersão. Pronto, voltei. Eu estou com essa situação aqui, tá? É quase a mesma aquela que eu coloquei antes aqui com a retinha, agora está numa tabela. Então eu tenho aqui, você vai estar aí no vídeo, essa tabelinha mais completa, mais organizada. Então você tem aí, digamos que essas 3 meninas aí, essas 3 senhoritas, elas estão concorrendo a uma vaga de emprego e elas passam por 4 provas, cada prova valendo de 0 a 10, tá? E aí você tem aí as notas da Andrea, que foram 4, 6, 9, 5,
As notas da Beatriz, 3, 6,5, 6,5 e 8. E a Carla, 6, 5, 7 e 6. Tá? Então, assim, o meu critério aqui é aqui, vai ser assim, aqui tem a melhor média, né? E depois, se houver um empate, a gente vai ver a que tem menor dispersão. E aí a gente vai usar as medidas de dispersão que eu vou estar apresentando para vocês. A média da Andréa. Vamos lá. A ideia da média é o quê? Somar e dividir pela quantidade. Se você somar 4 mais 6 mais 9 mais 5, tá? Como está indicado aí, você vai ter que a soma vai ser 24. 24 dividido pela quantidade, que são 4 provas, é 6. Então a média da Andréa é 6. Você vai somar as notas da Beatriz. 3 mais 6,5 mais 6,5 mais 8. Coincidentemente deu 24. 24 dividido por 4, 6. Então a média da Beatriz também é 6. E se você fizer a média da Carla, 6 mais 5 mais 7 mais 6, aí você vai ter também que o resultado vai ser 24. Então as 3 têm a média 6. Tá? Então, já estou ainda ainda estou no empate ainda, né? Ainda não posso definir quem é a melhor aí. Mas aí você olhando, você pode até já desconfiar quem é que tem a menor dispersão, porque o que interessa para a gente é o que tem a menor dispersão. Então a primeira medida de dispersão que eu vou utilizar é a amplitude. A amplitude, como está definido aí, é o maior valor menos o menor valor, tá? Então vamos observar aqui qual é que vai ser a amplitude da Andréa. A medida que eu estou usando agora é a amplitude, tá? Então a amplitude é definido como sendo o maior menos o menor. Então para a Andréa, tá? A amplitude vai ser o maior valor, que é 9, menos o menor valor, que é 4. Então a amplitude da Andréa é 5, tá? A da Beatriz vai ser, a maior é 8 e a menor é 3. Então 8 menos 3 também 5. Ixi, ainda está um empate ainda, né? Então se for pelo critério da amplitude, André e Beatriz estão empatadas. E vamos ver o desempenho da Carla aqui em relação à amplitude. Então a maior nota é 7 e a menor é 5. Então a amplitude da Carla é 12. Então a amplitude dela é menor, quer dizer que as notas delas têm uma menor dispersão. Se tem uma menor dispersão, quer dizer o quê? Que dentre as três a Carla é que tem as notas mais regulares, tá? Mas aí eu quero, por exemplo, estabelecer uma ordem. Quem ficaria em primeiro, segundo e terceiro. Então quem ficaria em primeiro já seria a Carla, porque a amplitude dela é menor, tá? Mais uma vez, o que interessa pra gente é a menor dispersão. Então, pelo critério da amplitude, a gente já tem que a Carla seria a primeira, tá? Pelo critério da amplitude, a gente tem que André e Beatriz permanecem empatadas. Vou apresentar para vocês o outro critério, que seria o desvio médio, tá? Desvio médio é simplesmente a média dos desvios, tá? Eu vou deixar para apresentar o desvio médio no próximo vídeo. Valeu!